você primeiro recebe o doente séptico? Como que você imagina? Então você tem que pensar o seguinte. Doente que chega com febre de maneira aguda na emergência, ou, que eu falo na emergência, eu falo que o doente tem pouco tempo de evolução, né? Pode ser no seu consultório, às vezes é um médico conhecido, a pessoa ali, como acontece comigo, a pessoa me liga, eu tô com febre, então eu vou ver no consultório, tá séptico às vezes. Então, na enfermaria, tem um doente internado lá, o pessoal te chama num alerta, né, qualquer, você vai avaliar, piorou sinais vitais, você já tem sinais aí de gravidade, de progressão de doença. Então, como que você faz um diagnóstico do paciente séptico quando está chegando para você? Esse é um ponto importante. Primeiro, são os aspectos clínicos, as manifestações clínicas da infecção. Então, primeiro eu tenho que ter um foco de infecção, ou pulmonar, ou tegumentar, ou urinário, o que seja. Eu tenho um foco de infecção. Essa infecção precisa, para que ela seja séptica, ela precisa fazer disfunção orgânica. Entendeu isso, pessoal? Então aí vem o primeiro desafio nosso, uma avaliação crítica do ponto de vista da avaliação. Quando eu falo em disfunção orgânica, eu preciso fazer o diagnóstico funcional dos órgãos comprometidos, ou do sistema comprometido. Mas primeiro eu tenho que definir que é um quadro infeccioso, para a partir disso eu dizer que há sepsis ou não. Então esse é um ponto muito legal, muito importante. Por quê? Porque existem doenças que são semelhantes à sepse, que não são infecciosas, que são chamadas de síndromes que têm resposta inflamatória sistêmica, a famosa SIRS. Então tem doença clínica, por exemplo, vou dar algumas classes. Pancreatite aguda grave, ela se apresenta com quadro de pancreatite aguda, dor abdominal, náusea, vômito, imagem radiológica com edema de pâncreas, com necrose, alguma coisa assim, e com sinais sistêmicos que demonstram que há resposta inflamatória sistêmica. Na verdade, há disfunção orgânica. Então, o paciente com pancreatite aguda grave, ele vai ter disfunção endotelial, com taquicardia, com hipotensão, então começa a ter uma manifestação maior. Qual a diferença disso em relação à sepse? É porque a sepse é de causa infecciosa. Eu dei um exemplo de pancreatite aguda, mas, por exemplo, grande queimado, grandes cirurgias, paciente em SEC, cirurgia cardíaca, cirurgia corpórea por maior tempo, todos esses doentes, eles vão, de certa maneira, fazer uma resposta inflamatória sistêmica e que pode te confundir em relação ao quadro séptico bacteriano. Tá bom? Então, agora, daqui para frente, quando eu falar em sepse, eu estou falando de sepse bacteriana. Então, o que acontece? A sepse bacteriana, ela precisa ter disfunção orgânica. Então, primeiro, você identificar foco de infecção. Você pode me perguntar o primeiro ponto aqui. Mas, professor, e aí? Para saber que é infecção, não. Esse é um ponto que já dá problema de cara. Então, o paciente chega com febre. Se ele vier com algum sintoma associado, você já consegue direcionar seu raciocínio. Eu estou com febre e com dor em algum local. Pronto, então você vai lá, dor, e vê o que está acontecendo. Ah, estou com dor no ombro e estou com febre. Opa, às vezes tem uma coisa tegumentar no ombro, às vezes tem uma coisa articular, muscular. Então você tem uma gama de coisas que começa a pensar, óssea, tá certo? Então você tem que sempre estar raciocinando assim, abrindo o seu leque de investigação. Ah, eu estou com febre com dor abdominal. Vamos lá, então, entendeu como é que é? Então esse raciocínio, essa lógica, assim, então tudo isso tem que ser na história. Então, na hora de falar de dor abdominal, lembra da anamnese, né, pessoal? Sintomas associados, concomitantes, sem perguntar mais coisas. Tem diarreia, tem náusea, vômito, tem flatulência, tem tenesmo, nas fezes tem sangue. Aí você começa a melhorar a informação, para que você possa caracterizar aquele conjunto de sinais e sintomas com uma síndrome mais direcionada para você, tá certo? Então, precisa ter uma localização, muito bem. A hora que você tem a localização com febre, você vai fazer a propedêutica disso, né, para poder ratificar a informação orgânica da doença. Com ultrassonografia, com radiografia simples, com tomografia. Mas em paralelo a isso, você tem que olhar como esse doente está clinicamente. Como está os sinais vitais principalmente, que é o primeiro ponto importante. E a hora que eu falo sinais vitais, e falo com bastante carinho. Por quê? Eu não sei se vocês que estão aí no hospital, às vezes, e pedem para fazer os sinais vitais a cada 6 horas, às vezes você vai lá, os sinais vitais estão uma bagunça, tudo errado, mal feito pra caramba. Eu já tive a oportunidade de ver sinais vitais dentro de terapia intensiva, pessoal. Frequência respiratória 20, paciente taquipneico, várias vezes. Temperatura uma bagunça, mede tudo errado. Quer dizer, é assim, é muito triste ver isso. Mas você como médico e médica, colega meu,
e que você vai, se você está me escutando, é que você quer um pouquinho do que eu faço. Então, deixa eu mandar para você essa aqui. Você vai conferir e vai cobrar. Não tem dó. Mesmo que você pegue a pessoa que está fazendo trás, vai na beira do leito e mostre para ela como que se mede. Olha, frequência respiratória, você tem que ficar aqui do lado, pega no pulso aqui para distrair ele e conta a frequência respiratória. 30 segundos pelo menos, para eu ter uma ideia. Não pode ter dados tão irregulares assim. Por quê? Porque a evolução dos sinais vitais, existem critérios chamados de MILS, vocês sabem disso, que empacota sinais vitais, com nível de consciência, com dependência do oxigênio, que dá uma pontuação evolutiva para você, que são os alertas que você tem em protocolos. Em hospitais que tem ONA, por exemplo, que são órgãos de acreditação, por exemplo, habitualmente os hospitais são obrigados a ter um planeamento disso. Os hospitais também que levam a sério as coisas também fazem isso, né? Tem uma programação, um processo de cuidar de sinais vitais e evolução desses doentes. Então, o pessoal que está vendo sinais vitais a cada hora, quando ele tem uma evolução, uma variação, ele é alertado, alerta o médico, alerta a equipe, às vezes tem equipes de plantão, para que possa ver aquele doente, para ver o que está acontecendo, porque ele está deteriorando. Isso é fundamental. Então, ver sinais vitais com qualidade é fundamental. E para a nossa discussão aqui com o CEPS, não tem como andar. Se não tiver os sinais vitais bem feitos, você está já errando de cara. Para medir uma pressão arterial de boa qualidade, ver a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura. Claro que muito dessas metodologias hoje estão todas automatizadas, tem esfigmo automático, medição, então está tudo certo. Mas a frequência respiratória também é automática. Você pode colocar os eletrodos cardíacos aqui, você tem uma leitura automática da frequência respiratória, mas a frequência respiratória varia muito, então você tem que contar na beira do leito. A frequência cardíaca é tranquila, você põe o oxímetro, põe o eletrocardiógrafo, né, no tórax, os monitores todos. A pressão arterial também é automatizada, a temperatura também você pode colocar termômetro automatizado, mas a frequência respiratória tem que tomar cuidado, porque existem maneiras, junto com o eletrodo cardíaco, tem a oscilação dela e o leitor pode contar isso, mas muitas vezes dá problema. E às vezes, assim, a frequência respiratória ela pode sair de 20, 22 e para 28 e você nem perceber direito na beira do leito. Se você não tomar cuidado, você não enxerga. É aquele ditado, né? Se você não está preparado para ver, você não enxerga. Às vezes está lá na sua frente. Então, às vezes, o que você não está procurando, você não vê. Mesmo que esteja na sua frente. E é muito interessante isso. Eu já fiz isso várias vezes com estudantes de medicina, né? Assim, que a gente vai lá na beira do leito, saúde grossa, e peço para eles avaliarem o doente. Quer dizer, é claro que isso é um treinamento, né? É uma técnica para a gente poder treinar mais. Mas essa percepção, você tem que estar preparado para ver. Se você não quer ver que ele está taquipneico, você não percebe. Tá certo? Então, muito bem. Então, os dados sinais vitais, eles vão ser um parâmetro importante para você ter o critério de disfunção orgânica. Você já sabe que o seu doente tem uma suspeita de infecção bacteriana aguda, certo? Aí eu vou para a disfunção orgânica. Como que eu vou medir isso? Eu vou medir a função dela. Por exemplo, como é que eu vou ver a disfunção orgânica pulmonar? Eu vejo pela saturação de oxigênio e pela taquipneia. É simples assim. Então eu vou ver a frequência respiratória e vou ver a oximetria. Acabou a história. Eu não preciso entrar eu não quero entrar em detalhe aqui protocolar de cada número certinho. Quer dizer, pode estar hipoxêmico, tem uma taquipneia, acabou a história. Ele está com disfunção pulmonar. Agora, qual o desafio que você tem com a disfunção pulmonar num paciente com pneumonia? Porque olha só que interessante. Se o paciente faz uma infecção pulmonar aguda, ele pode ter um comprometimento de troca e taquipneia em decorrência da doença de base, que é a pneumonia. E não necessariamente por uma disfunção orgânica pulmonar, por uma SARA, por uma síndrome respiratória aguda, entendeu? Entendeu isso? Às vezes não é tão fácil ver isso. É que nem num caso de meningoencefalite bacteriana. Você pega uma meningite ou meningoencefalite por meningococos, o paciente pode chegar confuso por causa de uma pele, porque a meningite é a inflamação da meninge. Se o doente vem confuso ou convulsionando, já não é meningite mais. A gente chama isso de meningoencefalite, que já tem encéfalo comprometido. E a encefalite na meningite, ela é perincefálica. Não é aquela encefalite primária do herpes simples, por exemplo, do que é um vírus, né? Que vai lá e dá necrose, dá o inferno lá no encéfalo. É uma encefalite perincefalítica, porque a meninge está inflamada e aí a meninge inflamada compromete o encéfalo e o paciente faz manifestação encefálica. Quadro confusional, convulsões, sempre quase mais sistêmico, mais difuso encefálico, entendeu? Então, como que você identifica, por exemplo, um paciente tem meningoencefalite confuso,
desse paciente que tem meningite, né, bacteriana, mas o processo é mais resistente, faz meningoencefalite, por meningococos, por exemplo, que é um agente comum, versus o doente que fez a meningite pelo meningococos e está confuso por um quadro séptico da meningococcemia. Olha o desafio que eu estou colocando para vocês. Então, essas são as nuances que a gente tem que estar meio preparado, acostumado a lidar na prática médica. Certo? Porque a confusão mental, numa infecção localizada e o paciente se apresentando confusão mental de maneira aguda, você considera a confusão mental como disfunção orgânica encefálica. Acabou. Entendeu isso? Então, o mesmo exemplo que eu dei da pulmonar, eu estou falando da encefálica agora. Então, você vê que os dois cenários, você pode ter sinais de disfunção orgânica, mas não relacionado ao processo séptico, mas pela infecção primária dele. Aí você vai me perguntar, mas professor, o que tem que haver uma coisa com a outra? Tanto faz para mim, vai ser tudo sepsis. Não, por quê? Porque a sepsis tem um mecanismo fisiopatológico muito característico. Ela vai lá e dá disfunção do endotélio. Quando você vê um órgão doente na sepse, você não está vendo só aquele órgão doente. Todo o endotélio do doente está sofrendo de alguma maneira. Só que a apresentação clínica do doente é maior naquele órgão, naquele sistema. Está claro isso? Diferente do doente que faz a disfunção orgânica pela doença primária, localizado. O mesmo órgão que é infectado faz a sua disfunção. Ela é localizada, não vai ter uma doença endotelial renal, doença endotelial intestinal, encefálica. Entendeu essa diferença? E essa diferença é brutal para a mortalidade. Brutal. Então, esse mecanismo fisiopatogênico, ele vai diferenciar a infecção localizada versus o quadro séptico. Por isso que a mortalidade da sepse é alta. A mortalidade da sepse, em vários serviços, ela pode chegar a 50%, 40%, 50%. Olha o tamanho do problema. E quando tem choque séptico, que é o fenômeno séptico com hipotensão, que não responde a volume, mostrando que é uma disfunção tecidual mais importante, você tem mortalidades em alguns serviços que chega a 75%, 80%. Olha o tamanho do problema. Aqui no Brasil eu estou falando, não estou falando fora do país. Claro que tem instituições que conseguem ter mortalidade menor de 20% em sepse. Tem instituições que têm isso, resultados interessantes. Mas a média não é essa. A média é 35%, 30%, chega a 50%. E com choque séptico a coisa piora. A coisa piora muito. Entendeu isso? Então isso é um dado muito importante do ponto de vista do seu diagnóstico. Então você precisa diagnosticar a diferença. Agora você vai falar para mim, e agora, professor, como é que eu faço essa diferença? Como é que eu vou clinicamente, laboratorialmente definir isso? É claro que se você tiver disfunção orgânica localizada apenas no órgão que está infectado, você vai ter um problema de diferenciar. Claro que você vai aceitar isso como sepse e cuidar desse doente dessa maneira até você ter uma clareza que o processo era focal, não era séptico. A evolução vai te falar isso. Resultado evolutivo, como vai se comportar. Você tem que, claro, tomar uma indicação de antibiótico adequado para poder tratar esse doente. Agora, quando o processo ele é mais séptico definido, a evolução é mais protraída, mais arrastada, mais agressiva, né? Isso é um ponto importante, porque você tem uma pneumonia, por exemplo, pneumonia bacteriana comunitária aguda. Você vai tratar, você sabe a expectativa dela, você sabe que daqui 2, 3 tem que melhorar. Se ele tem um quadro séptico junto, não é tão assim, a evolução se arrasta um pouco mais, entendeu? E às vezes tem outros comemorativos associados, às vezes aparecem outras disfunções que você vai detectando laboratorialmente, um aumento de bilirrubina, por exemplo, um aumento de lactato. Então você começa a ter sinais clínicos, laboratoriais ou clínicos, que mostram que esse doente não está com infecção focal, ele tem um processo séptico associado. Está claro isso?